Fala pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News, para trazer para vocês os nomes que fazem o mercado financeiro brasileiro, um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de te tornar um investidor melhor a cada dia. Então batemos um papo aqui com gestores, administradores, custodiantes, representantes de empresas de capital aberto e hoje nós vamos falar sobre um tema que eu tenho certeza que está passando na timeline de todos vocês. Vamos falar um pouco sobre o mercado de renda fixa e juros e como a curva tem se comportado e como você pode se posicionar e aproveitar cada um dos movimentos dela. Nós vamos falar isso com o Rodrigo Azevedo, sócio fundador da GT Capital. Rodrigo, um prazer recebê-lo aqui no Você com o Dinheiro de hoje. Muito obrigado, Felipe, mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui na BBC News, dessa vez nessa parceria com a Com Dinheiro. Então, como tu bem trouxe, nós conseguimos hoje ajudar o nosso investidor e tornar o nosso mercado mais forte e a gente já cumpriu, né, o nosso objetivo do dia. Então, vamos tentar fazer isso. Sem sombra de dúvidas. Às vezes o pessoal me pergunta por que do programa, o que leva, por exemplo, a Com Dinheiro até uma posição aqui. Isso tem um propósito fundamental, né? A gente precisa de investidores exigentes. Senão o nosso negócio não para de pé, né? Conceitualmente. Eu preciso que, se enquanto você tiver ali um investidor que vai investir em pirâmide, ela não precisa de... O vendedor de pirâmide não precisa de lâmina de fundo, não precisa olhar a carteira de fundo, fazer só precisa de uma promessa, né, assim, que chame muita atenção. Exatamente. Então, quanto mais a gente treinar o investidor, mais o mercado se solidifica. E melhor para a gente. É melhor para a gente, melhor para a GT Capital, melhor para a Nelógica, melhor para a BMC. É por isso que a gente está aqui. É um alinhamento de interesses essencial em termos. E por isso que a gente traz pessoas aí como o Rodrigo bater esse papo com vocês. E eu queria, como eu comentei, a gente estava brincando aqui um pouco antes de entrar no ar, né, de como algumas coisas mudam e voltam para o lugar. É igual moda, né? Os ciclos da moda, a gente tem os ciclos dos juros, e no caso do Brasil, a gente volta para as mesmas discussões sempre. E a gente teve aí na semana passada as NTNBs voltando a pagar acima de 6% do IPCA. Né? Como é que vocês estão olhando para esse movimento? E como vocês olham e pensam e o investidor, né, que está assistindo a gente pode se posicionar para aproveitar cada uma das movimentações nessas ondas? Perfeito. Acho que, Felipe, vou até dar um passo atrás, até no teu próprio comentário, da importância, né, de um investidor, então, ele ter consciência, ele ter, pelo menos, a base de conhecimento para olhar para os seus investimentos. Então, quando a gente consegue isso é um esforço, como tu disse, que vocês fazem aqui, que nós fazemos lá do outro lado, né, enfim, muitos dos players do mercado hoje já entenderam que em vez de a gente ficar tentando competir com o outro, quanto mais a gente se ajudar e tornar o mercado mais forte, isso no final do dia ajuda muito o investidor a fugir de ciladas, mas também que ele consiga, né, pelo menos ali de maneira superficial, entender o que está sendo ofertado para ele. Então, quando a gente tem um investidor um pouco mais maduro, ou pelo menos um investidor que entende a importância de se ter uma pessoa ao seu lado auxiliando, e aqui seja gerente de banco, seja assessor, seja consultor, isso também ajuda bastante. Então, no momento que a gente está, como agora, onde existem algumas oportunidades, como tu bem trouxe, que já o tempo passa, elas vão surgindo, vão voltando, então quando abre uma oportunidade dessa de investimento, a gente acha, a nossa postura ela acaba sendo assim, levar para o investidor de que maneira isso vai somar para aquela carteira de investimentos dele, que no fim do dia tem lá um objetivo, né, tem um objetivo financeiro por trás dela. Então o que a gente tem feito é ficado muito atento. Acho que a gente tem um cenário hoje tanto interno quanto externo, que vai possibilitar algumas boas oportunidades, como tu bem trouxe. Acho que a gente teve uma abertura aí na questão das taxas, a gente tem título público pagando IPCA mais 6, né? Se diz aí, né, tem um comentário de mercado que seria o melhor investimento possível, porque tu vai ter inflação mais 6% garantido aí por um longo tempo, mas aí entender também que não é para todo investidor. O investidor ele tem que ter um pouco de consciência do que se trata isso, de que se trata de um título de longo prazo, um título que eventualmente vai ter uma marcação ao mercado ao passar do tempo, mas que sim, que se olhando, né, no detalhe ali, o quanto ele vai te entregar de rentabilidade, ele é sim uma boa oportunidade. Mas ainda assim, acho que é muito importante ter a figura do um assessor do lado e também ter um mínimo de conhecimento para entender de que maneira que essas oportunidades vão se encaixar. Porque, como tu bem trouxe, são oportunidades que muitas vezes são rápidas, né? São oportunidades que duram 2, 3 dias até que sai uma nova notícia e isso tudo mude. Então, acho que para o investidor é muito importante ter essa consciência, ter um profissional do lado,
para ajudar a conseguir pegar essas oportunidades que muitas vezes são muito rápidas, né? Não, você comentou que esse título público vai ter uma marcação a mercado. Acho que esse é um ponto bacana de a gente explorar, porque muitas vezes o pessoal, primeiro, pensa que, poxa, renda fixa, eu contratei aquela taxa, então, ok, vou carregar aquela taxa ao longo do tempo. Mas se esquece que sair da renda fixa é vender a mercado. A marcação a mercado não é negativa, ela é positiva. É super importante que um título longo como esse, 2045, por exemplo, as NTNBs estavam batendo 6%, as 2050, 2055 devem bater por aí também, mas esses títulos são títulos muito longos, né? E títulos muito longos, você pode esperar carregá-lo até o vencimento, você está comprando para sua aposentadoria. Mas nada impede que você precise desse dinheiro, desse recurso antes. É super bacana que você consiga casar prazos e títulos. Então, se você vai comprar um título desse, pensando a carregar até o final, né? Mas você pode ter uma emergência, e tendo uma emergência é excelente ter um mercado secundário. O problema é que um título tão longo é muito sensível à oscilação da taxa de juros. Então, se hoje que essa taxa parece muito boa, IPCA mais 6 vai para 6,5%, não é que o título não vai cair 0,5%, né? Não é linear, bonitinho. Se fosse assim, seria fácil. Um título longo como esse vai cair, aumentando um ponto na taxa de juros, cai 10, 15, às vezes 20% dentro de um ano, justamente por causa dessa oscilação. Então é super importante ter esse acompanhamento de como a sua carteira, por mais que você tenha um título muito bom, você não vai se concentrar todo nele. Você precisa olhar outras oportunidades, sejam casadas com outros interesses e outros prazos seus, né? Perfeito. E aí, voltando para a questão da educação, querendo ou não, o investidor médio brasileiro hoje está acostumado com títulos bancários, que basicamente aí tu faz uma aplicação para te resgatar na data de vencimento e, assim, muito raramente tem oportunidade de fazer alguma negociação e ele também não acompanha essa questão de marcação a mercado. Então, quando a gente sai disso que é o tradicional, que o investidor está acostumado e vai para um título que tem essa característica, né, de se eu vou manter ele até o final, como eu estou acostumado, eu vou ter a rentabilidade que foi acordada, mas nesse meio de caminho, que é um caminho bem longo, vai sim haver oscilações. Então, de novo, acho que é muito importante entender de que maneira que essa oportunidade, que sim é uma grande oportunidade, a gente tentou capturar ao máximo, ainda está tentando capturar lá no escritório, mas de que maneira que isso vai encaixar na carteira de cada cliente. Então, de novo, de fato poder fazer um trabalho muito próximo, né, de entender cada cliente, cada objetivo que cada um deles tem e como a gente vai montar cada uma dessas carteiras. E, de novo, sempre deixando ele muito consciente de que pode haver no meio do caminho essa oscilação e ele tem um entendimento que, beleza, se eu comprei para manter até o final, eu não estou sendo impactado lá no final das contas. Mas, sim, no dia a dia, na variação, eu vou acabar enxergando isso e muitos acabam sentindo, né? E aí, de novo, talvez a falta de maturidade que o nosso mercado, de certa forma, ainda tem de entender essa questão da marcação ao mercado. Acho que isso já mudou bastante, até com aquela mudança que a gente teve aí 2 anos atrás, de os títulos privados, crédito privado também passar a mostrar nos extratos a questão da marcação ao mercado. Então, acho que o investidor ele começa a estar um pouco mais acostumado com isso. Então, acho que já é também uma evolução, se a gente for olhar para o nosso investidor. E eu acho que isso, com o tempo, aí vai se tornar assim, mais natural para quem, de fato, olha o mercado um pouco mais no detalhe. Então, sem sombra de dúvidas. Agora, a gente está falando dos títulos longos, os títulos curtos, a gente teve algumas mudanças interessantes de dinâmica também, né? A gente já trouxe aqui no programa, em vários pontos, a mudança de regulação que incidiu sobre crise e CRAs, sobre LCIs e LCAs, tornando esses títulos mais longos. Como é que tem sido a dinâmica do investidor? Como tem sido a demanda do investidor por esses títulos que são essencialmente vinculados ao DI? Existem LCIs e LCAs pré, IPCA+, tudo isso existe, mas são títulos essencialmente vinculados ao DI, que são as taxas de curto prazo, né? Que refletem mais rapidamente as oscilações da meta da Selic. Ainda tem um fluxo interessante para títulos vinculados ao DI, como tem sido o apetite dos investidores e, por outro lado, aí olhando também as recomendações da casa, né, tanto da GT quanto do BTG, que é a casa associada, como tem sido o acompanhamento da carteira dos clientes, as sugestões, as recomendações, quanto a ativos vinculados a DI? Perfeito. Acho que de largada o investidor sentiu bastante, né? Acho que existiam
uma boa parte e aí olhando para nossa carteira, uma boa parte dos clientes gostava muito desses títulos isentos de emissão bancária e com prazo curto, muito até dado que a gente estava passando por um momento aí de economia, né, e de política, a gente não sabia muito bem o que a gente esperar daqui para frente, muitos tomavam a decisão de, beleza, vamos colocar uma coisa mais curta aqui, CDI mesmo em ciclo de corte de juros, ainda entregando uma rentabilidade boa, e quando se tira essa possibilidade, o cliente se sente um pouco. Então, o que a gente viu no primeiro momento foi, de fato, o cliente meio que dando aquela reclamada, aquela chiada, nós tentando, de alguma forma, buscar isso no mercado, e aí tentando até utilizar, de certa forma, o mercado secundário, mas que não é fácil de encontrar, e aquela coisa, no primeiro momento é o choque, é a reclamação, mas depois também ele vai meio que se adequando. Então, hoje, o banco ainda, o BTG, né, e que a gente acaba seguindo a parte de análise do banco, ela ainda recomenda bastante, né, os títulos atrelados à CDI, principalmente para o investidor mais conservador. Então, a gente tem ali uma parte bem grande da carteira, não vou lembrar de cabeça, mas acredito que esteja pelo menos 50% da parte, né, da carteira de renda fixa em títulos vinculados ao CDI, que ainda tem uma rentabilidade interessante, se a gente for olhar em nível de taxa de juros mundial, histórico, mas que tende a vir caindo ao longo do tempo. Mas também utilizando essa posição como uma posição para oportunidades. Então, né, a parte de CDI é exatamente a parte hoje que possibilita que no momento que haja uma distorção na taxa de juros, na taxa paga dos títulos públicos, eu possa tirar uma parte dessa liquidez e alocar nessa estratégia, seja para manter até o final, ou seja para surfar ali, eventualmente, uma saída, né, antecipada. Então, ainda assim, a parte de CDI ela é muito utilizada, tanto se aproveitando um pouco de que a taxa ainda está num nível interessante, mas também muito mais olhando para essa questão de caixa para oportunidade. Para os investidores moderados e arrojados, aí cai bastante, a gente está falando talvez de 12% para o moderado e 7% lá para o arrojado, porque ele já começa a colocar algumas outras classes de ativos que já estão se utilizando de estratégias, né, assim, mais sofisticadas para atingir um resultado melhor. Para aquele conservador é melhor de fato deixar um caixa maior e pegar algumas oportunidades pontuais. Então, aquela coisa, eu acho que a renda fixa vinculada à CDI acaba sempre sendo o grande colchão para a carteira, né? Ali é onde a gente vai poder tirar dinheiro da oportunidade, é o dinheiro da liquidez. Então, querendo ou não, independente, eu acho que do nível de juros que a gente tem no país, mesmo lá no momento que a gente chegou aqueles 2%, ter CDI é importante muito pela essa questão de poder ter liquidez, né? Se a gente for olhar títulos prefixados de PCA, a gente vai estar falando de médio e longo prazo e não dão essa mesma, assim, essa liberdade de movimento que o CDI acaba dando para o investidor. A gente, quando começou a expansão dos investimentos via corretoras, daí, 10 para 15 anos, dependendo do segmento de mercado, um ativo que era era uma força motriz desse movimento, era justamente o título bancário de instituições financeiras ou instituições financeiras, são bancos, ou financeiras de menor porte, né? E eu tenho sentido um pouco mais escasso esse tipo de oferta. De fato, esse mercado tem mudado, a gente tem recebido menos ofertas desse tipo de crédito, ou foram os próprios bancos e plataformas que acabaram ocupando um pouco desse espaço, fazendo as próprias emissões já a taxas maiores. Como é que você comentou que ter esse título bancário é uma posição que muitos investidores acabam mantendo, né? Como é que está a compra disso hoje? Quem é o emissor que está alimentando essa base de clientes demandantes por esse tipo de papel? Perfeito. Acho que é um pouco de tudo, né? Acho que, claro que no momento que BTG e XP passam a emitir seus próprios títulos, né, e tem hoje as maiores redes de distribuição, acaba que, de certa forma, eles ocupam um bom espaço ali. De outro lado, se a gente olhar o mercado, principalmente no ano passado, foi um mercado onde os grandes bancos, Itaú, Bradesco, se a gente pegar as cooperativas, tiveram emissões que tiveram uma captação muito grande. Então, o nosso mercado de assessoria foi um ano que a gente sofreu bastante. Era muito difícil, daquele cliente que de fato briga na taxa, que briga no detalhe, era muito difícil de nós ganharmos, mesmo tendo uma plataforma com muitos títulos, com muitos emissores, seja BTG, XP, seja, né, bancos menores e financeiras, era muito difícil de conseguir bater naquele momento uma cooperativa, um Sicredi, um Unicred, eventualmente um Bradesco, um Itaú. Então houve ali, nas emissões de ligue por parte dos grandes bancos, uma perda por parte do mercado de assessoria muito grande, que eu já vejo havendo uma correção muito grande. Então a própria mudança, né, da regra impactou e tem impactado os bancos, e é aquela coisa, quando o investidor ele se sente um pouco desconfortável, então, eu estava muito acostumado ano passado a ligar, meu gerente me dá uma grande taxa e eu
ou migrar o recurso ou só renovar como está lá. Quando eu vejo que, peraí, mas a taxa não é mais tão boa, deixa eu voltar a falar lá com o meu assessor, ver como é que tá. Então, eu acho que agora já aconteceu isso e tende a acontecer, a aumentar esse fluxo de voltar a gente ter muitos emissores ali de médio, pequeno porte, tendo uma representatividade grande no mercado, que, assim, se a gente for olhar uma janela aí de 1 ano e meio, 2 anos, de fato tinha dado uma reduzida muito grande. Foi o grande destaque quando começou essas plataformas, né? Aí deu uma minguada aí nesses últimos 2 anos, mas eu acho que até essa própria mudança aí, ela vai fazer com que volte. Não no mesmo nível, né? Porque, de novo, aí tem XP e BTG emitindo bem, mas já com certeza, pelo menos equilibrando algo que tinha sido perdido um espaço muito grande, né? Mas não parece mais um LCzinha 100% do DI, não? Assim, essa é difícil. Essa é difícil de conseguir. Pô, tô esperando isso. Tô esperando isso há tanto tempo. Né? Essa daí tá difícil. Daqui a pouco aparece. Todos meus amigos falando... chegava no churrasco domingo, o pessoal falando que tinha LCI a 100%. Eu nunca consigo pegar. E no ano passado era uma briga grande, assim, eu lembro, né, do nosso sócio lá responsável pela parte de produto brigando lá na mesa do banco, na tesouraria, pô, mas os caras têm lá na cooperativa, a gente tem que fazer. O banco, cara, não tem que fazer, não compara porque não é a mesma coisa. E aí, enfim, acabamos aí, acho que sendo beneficiados nesse movimento e já dá para sentir o fluxo voltando, eu acho que e já tem sido, né, já tem sido um ano muito melhor do que foi ano passado para as assessorias em termos de captação, e eu acho que tende a melhorar porque também o ciclo de corte de juros nos ajuda bastante. Né? E crédito privado? Naturalmente, crédito bancário também é privado, essencialmente, mas crédito privado não bancário. Então, como é que está? O mercado tem olhado para os debentures, para os crise crash. Como é que está o apetite do investidor para tentar aproveitar esse período de juros altos, ainda essa rebarbinha de juros altos, pegando esses spreads de risco de crédito? Perfeito. Acho que também com um espaço bastante interessante. De novo, vamos fazer um histórico recente aí, um início de 2023 bastante complicado para esse mercado, depois, né, um ajuste. O que eu vejo hoje, assim, tem um sentido aí, principalmente olhando o nosso caso, olhando o que o BTG nos passa e conversando com alguns parceiros, algo assim, fazendo de fato, um olhar mais atento a de fato que é um emissor e o que tem por trás dessa emissão. Que acabou um pouco algo que já existiu no mercado lá, de qualquer oferta que vier a gente distribui, porque, enfim, faz sentido. Acho que agora está muito mais rigoroso, até as próprias regras mudaram, né, até para as emissões de CRI e CRA. Então, acho que isso, de novo, vai tornando o nosso mercado melhor. O que eu tenho visto mais esse ano é até um apetite maior por debêntures. Então, houveram algumas emissões muito boas aí, em termos de emissor, em termos de taxa, retorno para o cliente. Debêntures até possibilitando movimentos aí de uma eventual marcação ao mercado favorecendo uma saída antecipada. Então, de novo, para um investidor que já tem um nível um pouco mais sofisticado de investimentos, é uma estratégia que a gente usa, mas se não, a gente de fato compra para levar até o vencimento. Mas aí também falando de títulos longos, né? Essa, uma específica que eu estou trazendo aqui, era de 10 anos. Então, beleza, para o investidor cabe dentro da carteira, mas também eventualmente podendo sair daqui a 1 ano, 2 anos, tende a trazer um resultado bastante positivo. Então, eu acho que esse mercado ele continua chamando muito atenção. De novo, muito mais rigoroso do que já foi um dia. Acho que os escritórios também aprenderam, né, que não dá para entrar em qualquer oferta e aprenderam na dor, né, de ver lá clientes tendo posições impactadas. A gente acho que teve um momento mais recente agora das emissões voltadas ao agro, né, que a gente viu alguns emissores tendo problema. O lado bom é que o agro normalmente ele coloca alguma garantia, né, que dá um pouco mais de segurança. Então, assim, acho que, de novo, o mercado, ao passar do tempo, ele vai aprendendo, ele vai evoluindo e, claro, o profissional do outro lado também tem que estar atento a tudo isso para entregar lá para o cliente no final, né, uma boa recomendação, né, uma boa análise e aí o cliente tomar a decisão. Maravilha. A gente, de novo, ter a carteira casada com expectativas, tanto de prazo quanto de risco, é o fundamental. Perfeito. É você se conhecer, e aí o profissional vai entrar também para pilotar e te ajudar a olhar para onde você tem que olhar, mas não existe carteira ótima absoluta. Né? As carteiras vão, no relativo, vão atingir as necessidades, as demandas de cada investidor. E a gente começou conversando um pouco sobre títulos inflação mais pré. São títulos mistos, pré com pós, né? Pós-inflação e com taxa de juros real pré-fixada. Hoje, a gente tem um cenário de queda de DI. E aí a primeira pergunta que vem naturalmente é: a leitura que vocês estão transmitindo é
de uma queda mais acentuada do que está precificado, menos acentuada do que está precificado, ou seja, é mais o que vocês estão recebendo lá do banco. É mais para pré ou mais para pós? Certo. A visão do banco, Felipe, ela é de uma queda menor do que, por exemplo, hoje o Boletim Focus ele informa, né? O Focus fala de 9% ao final do ano, o BTG trabalha com 9,5%, que acaba sendo o cenário base que a gente utiliza lá também. Então, dado que se a gente for pegar, né, a última reunião do Copom, onde ali há aquela mudança no discurso, né, tira-se um plural ali que tem uma diferença muito grande, o banco hoje trabalha já com uma possibilidade da reunião de junho, a queda deixar de ser 0,5% e passar a ser 0,25%. Então, dado isso, a gente entende que ainda há algum espaço para os pré-fixados, tá? De novo, aí sendo bastante rigoroso na análise, entendimento de prazo, de quanto isso faz sentido para a carteira do cliente ou não, mas também entendemos que muito da gordura que existia nesses títulos ela já foi passada. De outro lado, como complemento, assim, como na verdade como uma solução para fugir um pouco do DI, de novo, ele tem um lugar estratégico na carteira, é olhar para esses títulos, né, IPCA+, que esse sim a gente entende que agora está havendo uma oportunidade grande, né, de alocação. Então, o nosso pensamento ele é de uma queda menor do que o mercado como um todo olha ainda. De novo, acho que a gente vive agora, e assim, essa semana é uma semana que tem mostrado muito isso, né? A gente teve payroll na sexta, a gente tem CPI amanhã, a gente tem IPCA amanhã, então é uma semana muito importante até para olhar para frente e entender se de fato tudo que estava sendo pensado faz sentido ou se vai ter que ser repensado, né? Hoje ainda estava lendo um material onde já se falava que dependendo do resultado que vier amanhã, pode ser que nem se considere mais queda de juros lá fora por um bom tempo. Então, começamos o ano pensando em março, isso foi para maio, foi para junho, agora a média de mercado imagina que lá fora possa começar a cair em julho. E aí hoje eu já li um material que dependendo de como for amanhã, dado que, né, o payroll foi muito acima do esperado, que de repente pode ser que no curto prazo nem se fale mais em queda de juros nos Estados Unidos. Pô, de que maneira isso vai impactar nosso mercado? Então, acho que a gente passa, especificamente nesse momento, por um período muito estratégico para olhar o para frente. Você comentou de um outro ponto que justamente no título pré com pós, a gente tem um pedaço de juros e tem um pedaço de inflação. A gente está aproveitando aqui a leitura do banco de taxa de juros caindo um pouco mais, um pouco menos do que o precificado, ou seja, está mais para curto, está mais para pós do que para pré, mas tem um componente de inflação. Perfeito. Como é que está a leitura para a inflação? Ela deve ficar dentro da meta aqui para o Brasil? Como é que é o cenário de inflação para o Brasil aí projetado pelo banco? Em relação à inflação, o banco tem uma visão muito próxima, tá, ao que é a média de mercado, então entendo que não é esse o ponto principal que o banco acaba levando no momento, né, de entender qual vai ser o ritmo de corte. Então, de novo, o que a gente tem visto muito é isso, assim, é ficar muito atento aos índices, por mais que eles venham com algumas variações acima do que é o esperado, entende-se que ainda tem assim, um certo controle, né, de como ela vai seguir durante esse ano. Então, o banco, claro, querendo ou não, tem que olhar lá para fora, né, isso, de certa forma, vai ter um impacto muito grande. Então, olhando de hoje para trás, era um pouco disso. Agora, assim, dependendo do que vier dos dados aqui internos e dados lá de fora, pode ser que venha, né, a se pensar algo diferente, ou venha a se mudar essa cabeça. Mas hoje, em termos de análise do banco, está muito alinhado com o que o mercado tem demonstrado. Acho que há essa divergência hoje de nível de queda de juros, que também não é tão relevante, mas em termos de inflação, quando a gente olha, basicamente, o que é esperado para final de 24 e de 25 é basicamente o mesmo. Ou seja, a gente está... esse componente maior de juros longo está concentrado em juros reais, não na inflação. Perfeito, exatamente. Essa é a visão. Isso faz muita diferença, inclusive como você vai se posicionar, porque a gente naturalmente conversa com muitos gestores aqui de mercado, e vinha um ponto importante, era razoável, o que é até curioso, era um ponto razoavelmente pacificado, né, de que a queda de juros ao nível que estava precificado na curva não ser saudável. Né? Então, o que vinha se desenhando era, vai descer mesmo assim, só que se desce mesmo assim, o que acontece? A inflação sofre lá na frente. E aí a carteira pede mais um componente de inflação. Eventualmente você vai entrar
entra dobrado ali em DAP, né? Se não, agora, se o componente for taxa de juros e você ficar vendido demais em juros, também é um problema. Então, é importante ficar atento em como você vai fazer esse posicionamento de longo prazo e lembrar que juros, a gente fala genericamente em juros, mas não existe um único juro, né? Existem vértices diferentes ao longo do tempo. E como você vai se posicionar nas diferenças de vértice faz muita diferença na sua estratégia de renda fixa também. Perfeito, é isso. E aí, de novo, né, volto para o ponto da importância do conhecimento, de ter alguém ao lado te ajudando. De novo, no limite, o investidor ele tem muita coisa para olhar, é muito detalhe. E, de novo, levando em consideração que cada investidor é uma realidade diferente, é uma carteira diferente, é um objetivo diferente, olhar para esses detalhes, ou ter alguém, ter uma estrutura olhando para isso para ti, faz total diferença. Então, o investidor, independente de qual for, né, a ideia, a estratégia dele, ou qual objetivo que ele quer chegar, ter alguém olhando, direcionando e mostrando oportunidades, de novo, não é para todo cliente que eu vou mostrar essa oportunidade de PCA lá do título público que a gente falou, mas para grande parte eu vou mostrar e vou falar, isso se encaixa na tua carteira de certa forma, não vai ser igual para todos eles, mas com certeza é muito importante estar atento a todos esses, né, quando a gente fala de juros acaba ficando uma coisa muito assim, um símbolo, né, uma coisa só, mas não, pelo contrário, por trás disso tem que olhar juros curtos, juros longos, juros lá fora, e aí trazer isso para a nossa realidade e aplicar isso lá na ponta, né, de maneira personalizada para cada investidor. É um desafio. É um desafio e aí envolve justamente essa gestão ativa da renda fixa. Eu só penso muito que fala-se, né, em gestão ativa e passiva geralmente para renda variável, né? Se eu vou ficar seguindo o índice, se eu vou fazer stock picking, mas para a renda fixa isso é tão ou mais importante, porque dentro do próprio título, se você vai comprar só NTNB, fazer a gestão do vencimento já faz muita diferença. Perfeito. Né? Se posicionar no vencimento correto, de novo, tanto adequado à sua expectativa, que seria mais passivo, mas até operando algumas janelas de oportunidade. Né? Então, às vezes você tem um título mais longo pagando menos que um mais curto, você vai para o mais curto, você sente menos oscilação e consegue carregar aqueles juros por um bom período de tempo ainda. Então, ir calibrando essas operações faz muita diferença na performance acumulada de sua carteira. Né? Na composição dela, até na performance ajustada ao risco. Né? Não tem por que você tomar risco onde não precisa. Fazer essa gestão e fazer gestão de liquidez. Né? Perfeito. Não tem problema com o cliente, gestão de liquidez. Claro, com certeza. É um dos pontos principais. Assim, acho que ter esse olhar e ter essa preocupação, né, assim, acaba economizando bastante do dia a dia e das discussões que o profissional acaba tendo com o cliente, porque isso é muito importante, né, ter essa gestão de caixa ali do que o cliente tem para alocação, com certeza. E esse é um problema, você deve ouvir esse problema à torta e à direita, que é o problema de você travar demais com operações sem liquidez. Então você compra operações estruturadas que tenham liquidez em 2, 3, 5 anos, você precisa saber muito bem o que está fazendo. Né? Perfeito. Assim, o ponto de partida de tudo isso é, assim, de novo, o investidor ele tendo ciência do que de fato ele quer, né? Porque, de novo, assim, nem todo mundo quer ou precisa de 30% ao ano, ou 20% ou 15%. Talvez não tenha um investidor lá que para ele, entregando lá IPCA mais 6 ao ano, tá tudo certo. Né? Então, de que maneira que eu vou construir uma carteira para ele atingir isso, sem perder liquidez? Porque senão eu poderia botar tudo então em título público, IPCA mais 6 e deixo lá. Mas não, mas esse cara ele vai ter uma necessidade de liquidez, esse cara vai ter uma necessidade de, eventualmente, no meio do caminho, fazer algum tipo de movimentação de carteira. Então, de novo, aí que vem o grande desafio. E entender, esse é um ponto que a gente brinca muito assim nos bastidores, de que às vezes a gente quer ganhar mais dinheiro do que de fato o cliente, né, precisa e quer. Exato. E aí a gente acaba deixando um pouco mais complexo algo que no fim do dia é simples, porque o cliente ele quer ali seu IPCA mais 6, seu IPCA mais 7, seu CDI mais 3, seu CDI mais 4. E se a gente entende isso e monta uma carteira e vai fazendo os movimentos de acordo com o que ele precisa, tá tudo certo, não precisa mais do que isso. Não, nesse momento tenho certeza que tá lá tem um pessoal em casa se revirando na cadeira, falando, isso é absurdo. De onde eles tiram isso? Todo mundo quer quanto mais dinheiro, melhor. Não é assim. Não é assim. Gestão de patrimônio, e essa é uma coisa, de novo, tem que bater, é princípio básico da educação financeira. Você não vai ficar rico no mercado financeiro. Perfeito.
A não ser que você seja profissional do mercado, igual o Rodrigo aqui, aí ele fica rico no mercado financeiro. Mas você não vai ficar rico porque você investiu. Investimento não é para ficar rico. Investimento é para sim fazer seu dinheiro trabalhar por você, montar uma poupança, estruturar. Você pode viver de renda, mas você não ficou rico daquela renda. Você ficou rico com seu trabalho. Perfeito. Ficou rico com você vender suas horas, vender seus produtos. Você ficou rico com o seu trabalho e lá o mercado financeiro vai manter aquele patrimônio. Então, um negócio fundamental no mercado é justamente garantir que você não vai perder aquele patrimônio que você ganhou com muito trabalho. Ok? Então, ter uma carteira, especialmente quando você chega em um determinado limiar de PL, é muito, muito mais importante você garantir que a carteira não tenha um drawdown, por exemplo, você não tem uma perda nominal importante, do que ganhar, veja só, ganhar 12 ou 13 ou 14% ao ano. Por quê? A gente está falando de um patrimônio, de 100 milhões. 100 milhões. Mudar de 12 para 13% ao ano vai mudar de fazer 12 milhões por ano ou 13 milhões por ano. O investidor, o cidadão médio vai olhar isso e falar, faz muita diferença, 1 milhão a mais ou menos por ano. Ok, só que se para isso você vai se expor a perder 20, 30% do patrimônio, não faz sentido, porque é a diferença entre você ter a sua vida paga, você já ganhou a vida, sua vida está ganha. Né? Você tem sua vida paga, aí você vai arriscar para ganhar 1 milhãozinho ou 2 a mais, voltar a ter que trabalhar, por exemplo. Pô, isso faz muito mais diferença, né? Acho que a tua leitura, Felipe, ela é perfeita. Assim, é o que a gente tenta sempre deixar o investidor consciente. Porque muitas vezes é a falta de consciência mesmo da evolução que isso leva. Então, assim, é de fato começar a ter uma carteira, alocar essa carteira bem alinhada aos teus objetivos. Depois disso, tu passar a ter, sim, uma remuneração na tua carteira que tu começa a entender, olha, pô, tô vendo aqui uma rentabilidade. Até que essa rentabilidade começa a pagada com um pouco teus custos. Fala, pô, olha só que legal, minha carteira hoje já paga os meus custos. Até que chega um momento que, pô, e aí, então, assim, é toda uma evolução. E, de novo, aqui a gente não tá falando que precisa dar uma porrada de entregar 20% num ano. É fazer um trabalho bem feito, um trabalho que esteja alinhado, né, com o que o investidor precisa. O investidor entender, ter a consciência disso. E esse trabalho ele fica muito mais fácil para todos os lados. O investidor vai ficar mais simples de entender e ele não vai ficar naquela expectativa de querer ganhar mais, de ter que ver um resultado muito porrada. O assessor, o gerente, o consultor de outro lado também, entendendo melhor o cliente, ele consegue direcionar melhor e também não corre tanto risco, né? Não foge do que é o perfil do cliente. E aí, no final do dia, todo mundo fica muito satisfeito. Então, acho que tendo essa consciência, tendo um profissional adequado do teu lado, é muito fácil de tu conseguir atingir o teu objetivo. É muito mais fácil do que se daqui a um pouco tu ficar tentando fazer algumas jogadas, aí deve ter dinheiro para lá porque o cara vai fazer uma renda variável muito forte, ele traz de volta porque agora eu vou investir em cripto, agora leva para lá porque o cara é especial. Não, no final do dia isso vai girar e tu não vai ver o teu patrimônio crescer. É muito mais de fato um investimento orientado a objetivos, né? Lá a gente brinca, né? O nosso lema lá é assim, a gente é focado em investidores que dão valor à construção de patrimônio. Então, o que eu digo com isso? Eu não quero pegar o cara que está indo lá para investir comigo porque eu vou fazer uma operação de renda variável que vai deixar ele rico. Não. Eu quero alguém que vá comigo, independente se ele está começando, se ele está no meio, se ele já está no fim, né, da evolução da vida financeira dele. Eu quero que ele esteja preocupado com o patrimônio dele e de que maneira eu e os assessores da GT vamos ajudar ele a rentabilizar, a proteger que seja o patrimônio dele. Maravilhoso bater esse papo com o Rodrigo Azevedo, sócio fundador da GT Capital, sobre o mercado de renda fixa, como se posicionar e aproveitar o momento atual que nós estamos vivendo. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Rodrigo Azevedo, sócio fundador da GT Capital, sobre o mercado de renda fixa, sobre construção de carteira e patrimônio. Você comentou no começo no finalzinho do bloco anterior, sobre ter um cliente que dê valor a formar patrimônio. E, de novo, esse é um tema que às vezes quem olha de fora pode pensar que isso é bobagem, negócio é retorno. Cara, não é. Né? Grandes gestores de fortuna no mundo têm o foco em preservação de patrimônio. Até brinco, né, do pior conselho da história, que foi o conselho do Warren Buffett para o Bill Gates, né, que mandou ele vender as ações da Microsoft, que se o Bill Gates tivesse
as ações da Microsoft tinha antes de fazer a venda, hoje ele ia ser trilionário já. Ele vendeu e a gente viu o que aconteceu. Mas, brincadeiras à parte, não é só olhar qualquer estratégia do retrovisor sem engenheiro de obra pronta é muito fácil. Né? Então, falar para todo mundo como você era o mago do Bitcoin quando o Bitcoin subiu é muito fácil. Aí tinha toda a discussão, não, porque vai ter o halving, etc. E tal. Aí, quando estava para acontecer, despencou de novo. Então, não acredite em quem vem com muita mágica. E a preservação, tem uma carteira que preserve patrimônio é fundamental. E aí minha pergunta do segundo bloco. Né? Quando a gente pensa justamente esse patrimônio de longo prazo, o que são os elementos importantes? Selecionar bem os ativos, a composição, eu sempre faço essa pergunta da diferença do picking de ativos para o asset allocation. Como é que vocês pensam lá a carteira desse investidor que tem foco na preservação e manutenção de patrimônio? Perfeito. Acho que até como a gente comentou no bloco anterior, um investidor que já tem um patrimônio relevante, como até o exemplo que trouxe de 100 milhões, esse é um investidor que ele já tem essa consciência. Então, é um investidor que, para a gente tratar desse assunto, ele é muito mais fácil. Porque, de fato, ele já chegou, já atingiu ali uma capacidade, um patrimônio, onde, de fato, ele está mais preocupado em manter, não ter grandes emoções e, enfim, já começar um trabalho, na verdade, até de como vai fazer a sucessão desse patrimônio dele. Mas o nosso grande desafio está no investidor médio, no investidor, nós, né, ali no dia a dia, de que maneira passar essa visão para o investidor, porque normalmente o investidor ele chega no mercado com a expectativa de que vai mudar de vida, que a partir de agora ele vai investir em renda variável, que ele vai fazer algumas alocações ali que vão ser o grande resultado dele. E não, né? O que de fato vai gerar, como tu bem trouxe, é a questão do trabalho, a questão de ele se dedicar ao dom dele ou ao que ele estudou, e de lado, e paralelo a isso, ele tem um profissional mostrando isso. Então, acho que isso parte de uma conversa, né, entre o profissional, entre o investidor, de entendimento, né, de objetivos. Acho que, de novo, o objetivo, expectativa de curto, de médio e de longo prazo é muito importante para esse primeiro passo. Dado isso, né, entendimento então, do objetivo, aí a gente passa a ver o quanto esse investidor, de fato, ele precisa, né, para ficar satisfeito com o resultado, e aí a gente foge dessa questão de, não, eu tenho que todo ano acordar, começar o ano pensando que eu vou entregar 20% para esse cara. Pô, mas se a gente está falando de entregar 20%, com uma taxa de juros hoje de 10,75, eu vou ter que tomar muito risco, vou ter que trabalhar com muita coisa fora do perfil conservador para essa entrega. Então, e claramente o cara que está olhando para esse tipo de resultado, ele não está preocupado em uma construção de patrimônio, ele está preocupado em dar uma porrada na vida e lá não se preocupar mais com a parte financeira. Então, eu acho que essa proximidade, esse é de fato um dos valores que nós temos lá, a proximidade com o cliente é tu entender de fato no detalhe quais são as expectativas dele, quais são esses planos de curto, médio e longo prazo, e aí a partir daí sim começar essa construção de carteira, que muitas vezes de fato é começar mesmo, cara, não tinha nada, estava tudo espalhado, tudo em liquidez, às vezes já existe uma carteira e passa a ser feita algumas mudanças, né, pensando nesse direcionamento dos objetivos, mas eu acho que essa virada de chave, e eu te digo que hoje eu vejo, Felipe, muito mais fácil conseguir passar isso para o investidor. Acho que eu estou no mercado, eu completo 18 anos de mercado agora, esse ano, então eu vou passar a ter mais tempo de mercado, né, do que de não mercado. A partir de agora eu entrei com 18 anos no mercado financeiro. Acho que lá atrás era muito difícil ter essa consciência. Então lá atrás a gente via muito essa busca pela virada de jogo, aquele pensamento que tu trouxe lá do cara da pirâmide. Vai ser a porrada que eu vou dar na minha vida. E hoje eu já vejo, independente, e aqui eu não estou falando de investidores que muitas vezes estão começando, assim, pessoas lá, do meu círculo de amizade, de família. Pô, Rodrigo, posso começar ali com, sei lá, com um pouquinho? Pode, mas nós já conseguimos passar um pouco disso para essa pessoa e de fato ela entende e começa a executar. Então, a gente tem um segmento hoje, por exemplo, no escritório que atende ali clientes que estão começando a investir e a gente vê como é legal esses clientes criando ali a recorrência do aporte, sabendo que a importância de ter um aporte recorrente, desse aporte ao longo do tempo também, se possível, crescer. E aí, de novo, aí vem toda aquela escadinha que a gente falou, ele começa a ver isso crescer, daqui a pouco ele começa a ver que a rentabilidade está boa, daqui a pouco ele começa a ver que a rentabilidade está pagando as contas. Então, eu acho que esse papo, essa proximidade e conseguir passar essa visão de construção e manutenção de patrimônio é o ponto principal e é o começo de tudo. Depois a gente passa para a alocação, né, que aí é secundário. E dentro dessa visão, assim, poxa,
eu começo a pagar minhas contas, etc e tal, tem uma questão com fluxo de caixa, né? Quem investe em ações gosta de dividendos, porque esses dividendos você vê caindo na conta, fundo imobiliário. Como é que... assim, quase uma pergunta pessoal mesmo, né? Quando você lida com isso com o investidor, você sente que ele tem essa predileção, você fala, não, pode ir, seja feliz. Eu falo, não, ou você tenta chamar, não, se você fizer uma gestão de liquidez no fim do dia dá no mesmo. Como é que você trata esse tipo de elemento que é a tangibilização daquele investimento para a vida do investidor? Certo. Eu vejo que muitas vezes, aí falando do meu caso pessoal e até do time, que a gente acaba tendo uma troca muito grande, que aí muitas vezes nós somos mais conservadores do que o próprio cliente. Então tá no nosso papel, assim, demonstrar todas as séries de ativos, demonstrar qual que é a função de cada um deles, como cada um deles funciona, e eu vejo que muitas vezes, de fato, a gente tem que dar uma freada. Então, assim, por exemplo, vou te dar um exemplo que normalmente chama a atenção do investidor, fundo imobiliário. Pô, tu explica o produto... Foi nisso que eu pensei. Tu explica o produto, tu fala como é que funciona, tu faz a comparação ainda com o imóvel físico, e assim, é muito comum no nosso país os investidores terem a parte, né, de patrimônio imobilizado em imóveis. Então, quando tu faz essa comparação, pô, pode ser o cara mais conservador do mundo, o cara fala, não, então uma parte eu quero nisso. E a gente tem uma postura de muitas vezes dar um passo atrás e falar, então, beleza, vamos fazer o seguinte, vamos montar aqui esse primeiro momento, uma carteira mais de fato de acordo com o teu perfil, e com o passar do tempo a gente vai te mostrando, né, vai te dando ali um gostinho de como funciona isso. Mas como tu bem trouxe, acho que tem dois pontos que é muito fácil de identificar. O investidor brasileiro, ele gosta muito de ver coisa caindo na conta, entrando, gosta muito de ver o crédito, assim, gosta lá quando cai um dividendo, quando cai um aluguel de fundo imobiliário, e de outro lado, qualquer coisa que debite dali, ele não gosta, né? Então, também ter esse cuidado de falar, então, beleza, vamos mostrar todos os detalhes, todo o funcionamento, porque qualquer divergência que der ali, ele vai falar, tá, mas peraí, eu tinha 100, eu tenho... Então, assim, é um cuidado muito grande entre entregar o que ele gosta muito, que é ver o fluxo ali de recebimentos mensal, semestral, enfim, mas de outro lado, qualquer tipo de variação ele vai te questionar também. Então, achar um equilíbrio aí, mas eu vejo que assim, a nossa postura acaba sendo até mais conservadora do que o próprio cliente, para evitar ali de ter um choque muito grande com aquele cara que está começando a entender o mercado ainda, né? Pior do que a variação é quando tem aquela... para quem não conhece, acabou de entrar em fundo imobiliário, vem aquela subscrição, um preço... menor, menor. Perfeito. Não, você tem que comprar isso aqui, mas se eu não comprar isso, o preço da sua cota cai. Aí, de novo, né? É aquela questão da educação. Então, quando a gente consegue chegar no nível do cliente entender isso, mas que seja minimamente, não estou falando de entender os detalhes, né? Mas se ele consegue entender o racional por trás disso, fica muito mais fácil de falar, olha só, aquele fundo vai fazer uma emissão, vai ter a oportunidade de comprar, né, mais cotas a um preço menor, e ele já tem esse entendimento, pô, facilita muito o nosso trabalho, né? Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. E tem um pedaço aí, né, você comentou sobre, justamente, às vezes o investidor olha, já está acostumado a pensar em comprar casa, aluguel, etc, e se interessa. E tem um pedaço você comentou de ser mais conservador do que o próprio investidor, tem um pedaço do interesse pessoal. Poxa, às vezes você é cliente lá você gosta de Coca-Cola, você quer comprar a ação da Coca-Cola porque você quer. E aí, mas isso é irracional? Não é. Você quer dizer que tem uma ação da Coca-Cola. Você tem o prédio na frente da minha casa, eu olho pela janela, é de um fundo imobiliário. E já pensei em comprar a cota dele várias vezes. Consegue ter essa cota. É que eu sei que tem 50% de vacância, entendeu? Tu acaba tendo ali uma informação privilegiada pela janela. Tu abre a janela e ele está lá. Então, tem um do lado, esse eu compraria, mas esse não é de fundo imobiliário. Todo dia, você pode, 2 horas da manhã, eu olho pela janela, tem alguém trabalhando lá. Bom, esse cara não vai... Essa empresa não vai quebrar, o cara trabalha de madrugada todo dia. Agora, esse outro prédio que é de um fundo imobiliário, é um prédio maravilhoso, todo de mármore, lindo. Mas tem 50% de vacância. Então, se fosse pelo ímpeto pessoal, eu ia ter um prêmio em comprar aquele fundo imobiliário, que eu olho ele todo dia pela janela. Infelizmente, feliz ou infelizmente, por eu trabalhar com dinheiro, eu sei que tem 50% de vacância, então eu fico de fora. Mas é normal o investidor ter esse ponto a mais, esse bem-estar adicional, por investir no que ele quer. E tudo bem. Né? Eu acho que o mercado deve evoluir para isso também. Cada vez mais pessoas se envolvendo com seus investimentos, entendendo que no mercado financeiro eles estão financiando um determinado projeto. E tudo bem você financiar um projeto que você goste. Né? Aí se você é vegano, você for lá comprar ação da JBS,
Isso é uma ineficiência, né? Não é que não pode. Se você quiser, pode. Mas quando começar a ter clube de futebol listado em bolsa, se você torce para o Grêmio e comprar ação do Internacional, pode, mas você preferiria comprar do Grêmio. Mas eu Então, compraria porque tá embaixo, né? Aproveitando a corneta aqui. Já aproveitando para dar aquela espetada no time adversário. Porque, poxa, e tudo bem. O ponto é, você pode, só que vai impor um prêmio. Então é bom que você tenha alocação eficiente no mercado e as pessoas comprem as ações que elas gostam, comprem os fundos dos prédios que elas gostam. Isso é natural e é super saudável nesse mercado. Faz parte, a gente tem até uma brincadeira lá, Felipe, porque nós temos lá alguns clientes que têm uma posição bem relevante de determinadas ações, né, assim, e ações que foram recebendo de herança. Então a gente brinca que para alguns clientes essa posição de ações é um membro da família. Assim, tu não pode falar em venda, tu não pode, porque ele considera de fato aquilo ali não é uma posição de ações, é uma pessoa que faz parte da família dele e ele não vai se desfazer. É a memória do avô. Exatamente. Então o que a gente tenta fazer, então assim, beleza, de que maneira que com essa posição que ele não vai se desfazer a gente consegue mostrar alguma oportunidade até de rentabilizar essa própria carteira, mas de fato ele não vai se desfazer, e é engraçado porque assim, estou falando aqui de casos, por exemplo, de clientes que têm, sei lá, 80% da posição deles em ações de uma determinada empresa, e eles consideram um cara conservador, né? Por quê? Porque ele não está contando. Dos 20 restantes é tudo em renda fixa, então para ele é conservador. Mas ele não tem essa consciência de que aqueles 80, tá variando, né? Tem toda a variação do mercado de renda variável. E a mentalidade do empresário que tem boa parte do patrimônio na empresa dele. Perfeito. E às vezes ele não enxerga aquilo como algo arriscado. Eu trabalho. Tô lá, tô me dedicando, né? Tô colocando a mão na massa e eu sei o resultado que você vai me entregar lá na frente. Exato. E de novo, faz parte do nosso trabalho entender isso e de que maneira a gente então vai mostrar valor lá no nosso trabalho, vai conseguir trazer rentabilidade. É só fazer lançamento coberto, você vai rentabilizar deixá-lo em aluguel, né? Liberado em aluguel. Então, assim, tem maneiras, mas assim, tem muito desse entendimento de pessoas com pessoas de entender que não, beleza, isso aqui eu sei que é algo que é sagrado, é um membro da família, a gente não vai mexer, mas tem muito disso, a gente vê bastante disso no mercado. Um aluno meu estava dando aula pós-graduação, um aluno meu estava comentando que um cliente dele tinha ações acho que de Itaú e da Vale, que quando o pai morreu, falou, olha, você pode fazer o que você quiser, com dinheiro, obviamente, mas não venda essas ações. E aí, obviamente, ele não vende. Aí era isso, você coloca para aluguel, faz lançamento coberto, você vai tentando complementar a rentabilidade de outras formas, não vai vender a memória que o camarada, vai que o pai dele tá certo. Imagina, você vende as ações, não, mas tá ruim aqui, etc e tal. Você vende as ações, explode. Não dorme mais, não dorme mais, né? O cara vai na sua casa lá. Dizem que tem lá o livro do Kahneman que a dor da perda é ruim. Pior que a dor da perda é a dor de cotovelo, de deixar de ganhar. Nossa, isso é horrível. Você perde, nunca mais você dorme na vida, cara. Perfeito. É inacreditável. A gente passou aqui por alguns assuntos de renda fixa e composição das carteiras. Eu sempre gosto de trazer um pouco também da história dos convidados e das próprias companhias, né, dos convidados. Eu queria que você compartilhasse um pouco da história da GT Capital. E eu queria, inclusive, aproveitar que muitos dos nossos telespectadores também são profissionais de mercado, são pessoas que pensam em buscar carreiras semelhantes. Então eu queria, depois de ouvir um pouco da história da própria GT, ouvir um pouco sobre a escolha, né? A gente sabe que tem algumas plataformas que são muito relevantes, boa parte XP-BTG são muito fortes, né? E vocês estão hoje associados ao BTG. E eu queria que você contasse um pouco da história do porquê dessa seleção. E assim, a gente é muito tranquilo aqui. Não é jabá do A, jabá do B, compreender e aproveitar o arroz queimado de quem vem aqui, o processo de escolha, de seleção, até porque a XP é cliente, o BTG é cliente também, então a gente não vai puxar para lado nenhum. Inclusive, Flora, estou esperando você aqui no programa, vai ser um prazer recebê-lo. E aí eu queria que você justamente conta um pouco da história da GT Capital e um pouco da escolha, de como você pensou o modelo e como foi a associação ao BTG. Perfeito. Felipe, a gente completa esse ano 7 anos do GT Capital, né? É uma empresa que nasce com 3 sócios vindos do Bradesco, então de carreira longa, né? Eu sou o sócio mais novo de idade, tinha 11 anos de banco, um outro sócio com 17 de banco e outro com 30 anos de banco. Então um time com bastante experiência de mercado já.
E em 2017 a gente começa nesse mercado de assessoria através da Guide Investimentos. Então, nosso primeiro parceiro não foi o BTG, começamos pela Guide. Naquele momento era uma corretora que, digamos assim, estava numa segunda prateleira, mas parecia ter forças para ir para a primeira. A primeira, basicamente, era a XP, né? Começando a dar o primeiro grande salto. E como tu bem trouxe, assim, eu sou alguém que valoriza muito o trabalho que a XP fez. Nunca fui parceiro da XP na nossa história, mas valorizo muito. Acho que ela construiu o mercado que hoje a gente atua e foi muito importante para isso. Mas lá atrás a gente decidiu começar com a Guide muito porque a gente entendeu que através da Guide nós conseguiríamos ter uma autonomia muito grande sobre o nosso negócio. Para nós ter autonomia, né, que basicamente é o poder tomar as decisões, de fato, sem ter algum parceiro me direcionando, a gente entendeu que com a Guide a gente conseguiria fazer isso de uma melhor maneira. E de fato foram 4 anos de Guide, um período onde o escritório teve uma evolução muito grande. Então a gente passou ali de 0 para 800 milhões de recursos sobre assessoria. Enfim, nos destacamos muito dentro da corretora, mas entendemos que o mercado de assessoria ele tinha passado por mais uma nova grande transformação. Ele já tinha passado pelaquela primeira transformação, né, de ser só bolsa, depois teve a questão, né, da abertura das plataformas, e agora deixava de ser somente investimentos e passava a ser a figura do assessor passava a suprir outros pontos que não só investimentos. Então, colocaria os produtos e serviços bancários, a parte de Corban, a parte de offshore, a parte de câmbio. Então, hoje, era necessário que a gente fizesse esse movimento, né, troca de parceiro, dado que no parceiro anterior a gente tinha somente o investimento, e a gente começou a ver que isso estava impactando o nosso negócio. Então, em 2021 a gente faz essa migração, Guide para o BTG. A escolha se dá basicamente por 2 pontos. Acho que já havia um alinhamento muito bom nosso com o banco, em termos do que o banco representa, do cliente que o banco tenta atingir, né? O nosso perfil de cliente é um cliente mais alta renda private. Nosso escritório ele tem hoje cerca de 1.200 clientes, com um time de 25 pessoas, focado em atender então o investidor ali, de fato, private, alta renda e private. Então temos uma base digital, mas que é muito mais family and friends, que a gente vai atendendo ao longo do tempo. E o segundo ponto é que o BTG ele nos entrega uma solução de banco de investimento muito completo. Então, quando a gente olhou o mercado, falou com o XP, falou com o Safra e falou com o BTG, a gente viu que o único que tinha uma estrutura já muito parruda, né, por ser o maior banco de investimento da América Latina, conseguiria nos entregar esse extra. Porque corretora a gente domina já, todos nós temos muita experiência, mas o que a gente precisava era um IB forte, era uma área de estruturação, era uma área de câmbio. Tudo isso fez com que a escolha pelo BTG acabasse sendo a nossa, né? E aí, passados 2 anos, e até estou aqui essa semana em São Paulo, porque ontem a gente fez uma apresentação para os sócios, né? O Flora acabou não conseguindo participar, mas todos os outros sócios do B2B participaram, onde a gente fez meio que um panorama desses 2 anos de GT dentro do BTG. E, de fato, é muito bom ver a evolução que a gente teve, principalmente nessas áreas de cross-sell, e evolução de empresa por ter um banco referência próximo, te ajudando a tomar decisões. Então, hoje lá eu não preciso ter uma área de expansão. Por quê? Porque eu tenho uma área de expansão do banco me ajudando a expandir, fazendo conta, me mostrando, né, o valor do dinheiro, como contratar. Então, de novo, para nós, ter o banco como parceiro foi um divisor de águas, a gente realmente mudou o patamar da empresa. E olhando para frente, a gente vê uma perspectiva de fato, agora, entendendo tudo que tem dentro do banco, que a gente consegue agora entregar para o nosso cliente é muito maior e muito melhor também. Qual que é o AUC que vocês têm lá hoje? Hoje, 1,6 bi. Então, maior do que... A gente dobrou. Basicamente, a gente, mudando o Guide BTG, a gente já bateu o bilhão com os mesmos clientes, porque o cliente ele acabou trazendo, né, o share of wallet aumentou, então a gente acabou batendo. E agora, fechamos o ano passado com 1,5, agora a gente está aí com 1,600 e quase 1,700 já de AUC, planejando terminar o ano com 2 bi. Então, esse é o nosso número para 2024. E qual o corte de vocês para cliente? Então, a partir de qual valor o cliente pode acessar? Hoje a assessoria exclusiva é a partir de 300 mil. Né? Acaba também sendo algo que o mercado já tem praticado, então abaixo de 300 mil a gente tem um time de assessores qualificados, certificados para atender, mas um atendimento um pouco mais passivo e não exclusivo. A partir de 300, aí sim segmentado, um atendimento exclusivo. Mas para falar com o Rodrigo, aí só no private. O Rodrigo agora eu tenho uma figura mais institucional. Hoje eu não estou mais tanto na assessoria, tenho uma carteira bem reduzida de clientes, mas tem ao meu lado, aí foi uma das nossas estratégias, montar um time de assessores me servindo para que eu pudesse estar aqui, por exemplo, batendo esse papo, né, bem importante para o escritório e para o mercado como um todo, mas um time muito qualificado também atendendo os clientes que entram através do meu relacionamento. Maravilha, Rodrigo. Está caminhando para o final. Muito obrigado pelo papo, foi muito esclarecedor. Eu acho que a gente toca em alguns pontos aí que são fundamentais. E fica à vontade para aproveitar o espaço, deixar os canais da GT Capital. Quem quiser encontrar o Rodrigo, onde pode encontrar você, redes sociais e, sobretudo, quem quiser virar cliente, por onde pode acessar vocês. Quem quiser
for um assessor e quiser se plugar também, Perfeito. como pode encontrar o escritório e por quais canais podem acessar a GT Capital. Maravilha. Acho que primeiro eu começar com agradecimento, né, de novo. Acho que toda oportunidade que eu tenho de dividir um pouco da minha vivência, do meu conhecimento, sabendo que isso vai melhorar o nosso mercado, já é um ponto positivo, seja o investidor ou seja o profissional. Segundo, dizer que estamos sim no momento de expansão e somos abertos a assessores que queiram vir trabalhar conosco. O meu perfil pessoal é @RodrigoAzevedoGT no Instagram e no LinkedIn, Rodrigo Azevedo CFP, né? Divido um pouco de conteúdo ali também. E o do escritório, aí o principal canal de acesso para abertura de conta e nos procurar, @GT Capital no Instagram. Nos chamem lá que com certeza a gente consegue trocar uma ideia e evoluir aí alguma demanda. Maravilha, Rodrigo. Muito obrigado. Muito obrigado a GT Capital por ceder aqui a participação do Rodrigo. Muito obrigado a você, telespectador da BMC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, para trazer para vocês principais mentes do mercado financeiro brasileiro, quem pensa e faz esse mercado, para dividir suas opiniões, suas dúvidas e suas questões fora da caixinha com vocês, investidores. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, como ela pode ajudar você, seus investimentos, seu negócio, visite www.comdinheiro.com.br. Deixe também seu contato, sua dúvida, sua sugestão, seu feedback em contato@comdinheiro.com.br. Você com Dinheiro de hoje fica por aqui e até a próxima.